Olá! Hoje nós vamos mergulhar juntos num dos discursos mais densos e ao mesmo tempo mais luminosos de Nosso Senhor, aquele que está lá no Evangelho de São Lucas. E o nosso ponto de partida é o Templo de Jerusalém, o coração pulsante da fé de Israel e, sem dúvida, uma das maiores maravilhas de todo o mundo antigo. Tentem imaginar a cena. Os discípulos estão ali completamente maravilhados, olhando para a grandiosidade daquele lugar. O historiador Flávio Joséfo, que viveu naquela época, conta que o templo era coberto com placas de ouro puro, e onde não tinha ouro era de um mármore tão branco, mas tão branco, que de longe parecia uma montanha coberta de neve. Eles viam solidez, viam poder, viam a permanência da fé ali, esculpida na pedra. E esse, sabe, é um nosso olhar, o olhar humano, que se deslumbra fácil com a glória do mundo. E então, bem no meio dessa admiração toda, a resposta de Jesus cai como um trovão. É uma sentença que cria um contraste absoluto, um abismo entre o que é passageiro e o que é de fato eterno. E a gente precisa entender bem, ele não está só prevendo a queda de um prédio, por mais sagrado que fosse. Ele está sinalizando o fim de toda uma era, de toda uma economia da salvação. Vamos então ao nosso primeiro ponto de reflexão. Pedras vivas, pedras mortas. Aqui, a profecia de Cristo nos convida a meditar sobre essa diferença gigantesca entre o que o mundo valoriza e o que realmente tem valor aos olhos de Deus. E o que deixa isso tudo ainda mais forte, mais profundo, é o que tinha acabado de acontecer. Um pouco antes desse diálogo, Lucas narra o episódio da viúva pobre. Então, enquanto os discípulos admiram as belas pedras, Jesus acabava de apontar a grandeza espiritual de uma oferta minúscula, quase invisível. Essa justaposição é a chave de tudo. Deus não se impressiona com a nossa arquitetura, com a nossa riqueza. Ele se comove com a fidelidade de um coração que se entrega por inteiro. E essa é uma lição, uma verdadeira pedagogia divina. São Tomás de Aquino nos ajuda a enxergar isso com uma clareza impressionante. A ruína das seguranças da terra, mesmo aquelas que parecem as mais sagradas, é na verdade um convite poderoso ao desapego. Pensem bem, se até a casa de Deus na terra podia vir ao chão, o que dizer das nossas pequenas seguranças? Dos nossos apegos? Então, o ponto central, a chave de tudo é esta. A destruição do templo de pedra não é um ponto final. É, na verdade, o anúncio de um novo começo. É o fim de uma aliança que estava centrada num lugar físico para dar início à universalização da salvação, que agora acontece no templo vivo que é o corpo místico de Cristo, a sua igreja. E isso nos leva direto ao segundo ponto fundamental dessa profecia, o perigo do engano. Aquela notícia da ruína do templo, claro, gerou uma angústia imediata nos discípulos. Vamos analisar a pergunta que eles fazem e, mais importante ainda, a resposta surpreendente de Nosso Senhor. Essa pergunta, no fundo, é a nossa pergunta, não é verdade? Ela ecoa uma ansiedade que é de todos nós. É aquele desejo de ter controle, de saber o dia, a hora, de ter um cronograma do futuro. Mas a pedagogia de Jesus é outra. Ele não quer satisfazer a nossa curiosidade, ele quer mover o nosso coração, a conversão e a vigilância. E aqui, prestem muita atenção. Antes de falar de guerras, de fomes ou de terremotos, a primeira, a mais enfática advertência de Jesus é sobre o engano espiritual. O maior de todos os perigos não é a perseguição física, é a apostasia. E esses falsos messias, eles vêm usurpando o próprio nome divino. Eles dizem ego eimi, eu sou, e prometem soluções fáceis, imediatas. A ordem de Cristo é direta e categórica. Não o sigais. Sabe, o erro espiritual, a heresia, muitas vezes ela não se parece com uma mentira descarada. Pelo contrário, ela se apresenta como uma parte da verdade, uma simplificação que até parece lógica, mas que no fundo deforma o mistério inteiro. E a nossa proteção contra esse engano, a única, é a adesão à verdade integral, aquela que é guardada e transmitida pela Igreja através da sucessão apostólica. E, tendo nos alertado sobre o perigo espiritual, que é o maior de todos, Jesus então começa a descrever a natureza das aflições que o mundo vai enfrentar durante este longo tempo da Igreja. Primeiro, ele anuncia um tempo de conflitos, de agitação política, social. Ele diz que nação se levantará contra nação e reino contra reino. O cenário que ele pinta é de instabilidade, de convulsão, de agitações que abalam as estruturas do mundo. E não para por aí.
Para além dos conflitos dos homens, a própria criação parece gemer em dores. Haverá, diz ele, grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Mas então, no meio de todo esse cenário que parece caótico, vem a palavra de Nosso Senhor que acalma tudo. Não vos apavoreis. Essa exortação à calma é central. E a frase "é preciso que aconteça", que em grego é dei, é um conceito teológico importantíssimo em Lucas. Isso se refere ao plano salvífico de Deus. Ou seja, nada, absolutamente nada, escapa à providência divina. Essas tribulações não são um sinal de que Deus perdeu o controle. Elas são etapas misteriosas do seu desígnio de amor. É fundamental entender que esses eventos terríveis não são o fim em si mesmo. São, como diz o Senhor, o princípio das dores de parto. E essa imagem é de uma profundidade imensa. Ela fala de um sofrimento agudo, terrível sim, mas que não é inútil, não é estéril. É como a dor de uma mãe, um processo doloroso através do qual a história caminha para sua redenção final, para o nascimento de uma nova realidade. Tudo isso então nos traz ao nosso quarto e último ponto, talvez o mais prático de todos: viver com esperança vigilante. Diante desse quadro todo, qual é a conclusão? Como se deve viver neste tempo de espera? O discurso de Cristo nos dá um guia absolutamente luminoso para o nosso dia a dia. A gente pode resumir toda essa lição em 4 atitudes, 4 virtudes fundamentais. Primeiro, o desapego de tudo que passa, confiando na providência de Deus. Segundo, o discernimento, a fidelidade à verdade contra a sedução do erro. Terceiro, a serenidade, aquela paz interior que nasce da fé, mesmo no meio do caos lá fora. E por último, a esperança inabalável de que a história está nas mãos de Deus e caminha para a salvação. E isso se conecta perfeitamente com aquela parábola, a das 10 virgens. A vigilância cristã não tem nada a ver com decifrar sinais no céu ou especular sobre datas. A verdadeira vigilância consiste em manter as lâmpadas da nossa fé e da nossa caridade sempre acesas, bem alimentadas com o óleo da graça, um óleo que a gente adquire na oração, na frequência aos sacramentos e na prática das boas obras. E assim, no fim das contas, a grande pergunta que fica não é quando será o fim do mundo. A pergunta que realmente importa é aquela que se dirige ao íntimo de cada um de nós. Diante das ruínas do mundo, diante das falsas promessas, a lâmpada da nossa fé está acesa? A nossa alma está preparada para o encontro com o noivo? É essa esperança vigilante que transforma o medo em preparação e a ansiedade em amor.